E aí, galera, mais uma dica do professor Mário para o nosso aulão na rede. Hoje vou falar para vocês sobre ciclo menstrual. Na realidade, vamos falar sobre os controles hormonais do ciclo ovariano. Ciclo menstrual não é apenas menstruação. Na realidade, as mulheres elas passam mensalmente por um ciclo que as prepara para a concepção. Porque nós todos, como seres vivos, temos uma finalidade única, é passar adiante nossos genes, ou seja, reproduzir. E nossa espécie, no caso, a mulher é aquela que vai conceber um novo indivíduo, um novo ser humano. Então ela passa por um ciclo mensal, chamado ciclo menstrual, que varia de 28 a 30 dias, dependendo da mulher. Algumas, a grande maioria, varia de 28 a 28 dias, não é isso, outras em 30. O ciclo menstrual consiste em a preparação das células que estão previamente prontas, desde que ela era embriã, para que elas sejam liberadas na forma de ovócito secundário, para que, caso haja uma concepção, uma fecundação pelo espermatozoide, ocorra a transformação em óvulo para ocorrer a formação do zigoto e daí surgir uma nova vida. Então, para nós resumirmos todo esse ciclo feminino, vamos mexer com hormônios, que vêm desde hormônios hipofisários até hormônios que são produzidos lá no famoso ovário da mulher. Então, vamos começar assim. O que seria o ciclo ovariano ou o ciclo menstrual? Primeiro, a mulher tem um órgão interno chamado útero, que é o órgão reprodutor, que está ligado a duas tubas e aos ovários. Este útero tem que estar preparado para conceber, para receber uma nova criança. E para isso ele precisa ter uma preparação interna chamada endométrio. Só que esse endométrio, para ser produzido, precisa da ação de dois hormônios. Um que o constrói, chamado estrógeno, e o outro que o mantém, para que aguente a chegada do feto, chamado progesterona. Só que esses hormônios vêm do que nós chamamos de folículo ovariano, uma estrutura que está dentro do ovário, com uma célula ainda imatura, que precisa ser amadurecida, para que ela possa se transformar na célula a ser liberada, o ovócito secundário, para que ele possa sofrer a ação do espermatozoide, se transformar em óvulo e dali, ó, surgir uma nova criança. Coisa linda, né? Então vamos ver como é que isso funciona. Tudo começa com uma glandulinha que existe aqui dentro do cérebro chamada hipófise, que produz dois hormônios. Não é isso? Envolvidos no ciclo ovariano. O FSH, chamado hormônio folículo estimulante, e o LH, chamado hormônio luteinizante. O hormônio folículo estimulante é aquele que tem uma missão bem interessante. Diariamente ele vem da hipófise e vai gritar lá para o ovário dizendo assim, ó, amadurece folículo, amadurece folículo, amadurece folículo. E o folículo vai amadurecendo e aquela célula, que era o ovócito primário, começa a se transformar em secundário. Não esqueça que o folículo ovariano amadurecendo, ele agora começa a aumentar a produção do hormônio chamado estrógeno. E esse estrógeno, à medida que o folículo estimulante diz amadurece folículo, ele amadurece, o estrógeno vem e diz útero, produz endométrio, útero, produz endométrio. Beleza, então tá tudo uma cascata. À medida que esse folículo vai amadurecendo, não é isso? Um outro hormônio que vem caladinho, chamado LH, hormônio luteinizante, vem caladinho aumentando a produção, porque é ele, quando estiver completamente amadurecido o folículo, ele vai dizer assim, ó, ele vem calado e dá um susto, espoca folículo, espoca! Aí ele espoca. E quando ele espoca, ou seja, quando ele rompe, ele vai liberar o ovócito secundário. Este ovócito secundário, então, vai caminhando em direção da tuba para ser fecundado pelo espermatozoide. Porém, quando o folículo espoca, adivinha? Não é mais folículo, então não tem mais como produzir o estrógeno. Esse estrógeno, então, começa a cair. A pergunta agora é, quem vai segurar o endométrio? É nesse momento que, na transformação de folículo para corpo amarelo, lúteo, este corpo amarelo começa a produzir um outro hormônio, a progesterona, que vai dizer o quê? Segura aí endométrio, que ela vai ter o neném. Segura aí endométrio, que ela vai ter o neném. Então, o que acontece? Esse endométrio ele fica sendo segurado pela progesterona. Mas não esqueça, esta jovem não fez a concepção. Esta jovem não manteve a relação sexual. Então, não há espermatozoide pronto para fecundar. Então, quando esse corpo que era, vamos lá, folículo, virou corpo amarelo ou lúteo, começa a cicatrizar, começa a cair a progesterona. Não tem quem segure o endométrio. Então, o útero, não conseguindo segurar, aí ele grita lá para a hipófise e diz, gente, ela não fecundou. Então, o que acontece? O endométrio descama. Essa é a famosa menstruação, fenômeno pelo qual a mulher passa de 28 em 28 e 30 em 30 dias. Vamos resumir tudo para ficar legal?
Tudo começa quando? Quando o FSH vem lá de cima da hipófise dizendo amadurece, folículo, o folículo amadurecendo, ele produz quem? O estrógeno. E o estrógeno diz o que pro útero? Vamos lá. Produz o endométrio, produz o endométrio, produz o endométrio. Isso vai amadurecendo, o LH não espera, chega lá e pá! Diz pro folículo o quê? Espoca e libera o ovócito secundário. Ele vai para a tuba esperando quem? O espermatozoide para ser fecundado na forma de óvulo. Vem comigo e dá teu show. O que acontece agora? A progesterona, que vem sendo produzida pelo folículo rompido, vai segurar o endométrio caso ocorra a fecundação. Mas se a fecundação não acontecer, cai a progesterona, o endométrio descama e vem um fenômeno chamado menstruação. Isso é um assunto muito importante. É um assunto que regula toda a questão da reprodução humana. Gostaram do que ouviram? Beleza, tenho certeza que isso vai te ajudar. Um grande abraço do professor Mário e até uma próxima vez.